Olá, minha gente, de novo aqui na TV Real para toda a região serrana e litorânea de Cabo Frio e adjacências. Você, telespectador, ao nosso encontro, pensando em vocês, é que procuraremos fazer o melhor. Eu estou aqui com um cidadão friburguense, um historiador, que vocês irão ver como é que a fluidez das narrativas, quando se fala em narrativas, a gente tem duplo sentido, mas narrativas verdadeiras mesmo, desse cidadão Batista que eu estou conhecendo aqui agora, está tendo o prazer de conhecê-lo. E como é que você está, meu amigo? Muito prazer, Fernando. Prazer todo meu. Satisfação minha em estar sendo entrevistado por vossa pessoa. A recíproca é muito verdadeira. Ô Batista, assim que eu soube através do Guto da sua vocação também, além do estudo, a pessoa tem vocação, né? De os mínimos detalhes, fuxicar e tudo. Como é que isso, de onde você é? Como é que e pegando a carona, como é que começou o interesse pela história, digamos assim, esse grande historiador que é você? Obrigado, Fernando. Eu sou carioca, tá? Eu sou de São Cristóvão. Ah, sim. Né? Só que eu tive alguns problemas, né? Minha mãe com leite, eu tive que vir para Friburgo, já novinho. Depois eu retornei ao Rio e retornei a Friburgo para trabalhar, para estudar, e sempre a minha vida foi entre Rio e Friburgo, né? E o que me despertou o interesse pela história foi saber da onde que havia surgido a família da minha mãe, os familiares da minha mãe, que minha mãe é de origem dos Marchons, né? E aquilo ficou assim, eu falei, poxa, será que viemos da onde? Né? O pessoal fala, mas fala francês. Falei, pô, mas não é francês, já procurei, tem Marchon na França, mas aí eu cheguei, que a conclusão, né, porque o pessoal falava tanto em suíços, aqui é Suíça e os alemães. E a gente começou a questionar isso, né? Porque não são só suíços e alemães. Claro. Né? Dizem que toda unanimidade é besta, né? Talvez a única ciência mais exata é a matemática. Exato. E nessa fase de estudos, né, que já, assim, coerentemente, já são mais de 35 anos estudando a história, eu procurei as fontes, procurei saber, né, através de quem foi o patriarca, né? Descobri que foi o Jean-Claude Marchon, que até chegar a meu avô, Manuel Luiz Marchon, né? E daí eu comecei a me inteirar porque nessa questão de pesquisar só a minha família, eu descobri que tinha mais povos, né, que chegaram aqui, e esse contrato, quando se diz suíços, era simplesmente por conta do contrato com o Cantão de Friburgo, que a Suíça não existia. A Suíça passou a existir como Suíça, em termo governamental e organizacional, a partir de 1848. Aquilo começou a me deixar encucado, porque como que chegou suíço se a Suíça só passa a surgir a partir de 1848? Né? 30 anos depois de um decreto que a população só chegou aqui em 1820. Aquilo eu fui aprofundando, e quanto mais dúvidas apareciam, mais eu me aprofundava, mais eu mergulhava no assunto e comecei a ter um interesse por história, né? É muito legal. E nisso aí, né, tem E só tem dúvida quem sabe a matéria, né? Porque quem não sabe a matéria não tem dúvida. Sim. Simplesmente desconhece, tem que estudar. E procurei fazer, eu fiz diversos concursos, né, vestibulares, e fiz para o FRJ. Meu interesse era engenharia, mas a engenharia tinha um custo muito alto, e a engenharia mecânica naqueles tempos também estava muito aquém, né? Os estaleiros, a engenharia náutica estava em declínio, estaleiros fechando, o Lloyd brasileiro falido. Aí eu resolvi passar para a parte de ciências humanas, né? E fui cursar história. Pô, muito bacana mesmo. O teu conhecimento, ele é bem, dá para se sentir bem extenso mesmo. Tá de parabéns. Mas assim, voltando aqui para Friburgo, como é que era Nova Friburgo? Se não me engano, aqui até
linha de trem, o trem passava na cidade. Sim, como é que você chegou a pegar essa época ou não? Como é que foi? Eu cheguei a pegar os trilhos, né, em si não, porque em 67 parou a circulação, né, que ainda o último trecho que tinha a circulação dos trens era o trecho mais complexo, que era entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo. E dali já tinha os carros, né, os caminhões, e deixaram a ferrovia de lado, e a empresa não tinha mais condições de manter o trem e faliram. Mas o que remota isso aí? O trem já vem bem depois, né, da criação da vila. Maria Fumaça. Isso vem bem depois. Friburgo teve um desenvolvimento muito forte, né? Aqui concentrava, quando as pessoas falam nos barões da região, os barões moravam em Friburgo, né? As fazendas de cafés, as grandes fazendas em si eram Sumidouro, São José do Ribeirão, Cantagalo, né? Cantagalo, né? Aquela que eram as regiões. Ainda não existia essa divisão toda, né? Que Friburgo surge a partir... Friburgo não foi projetado para ser uma vila, né? O contrato não previa uma vila em Friburgo. O contrato das famílias... Eram 100 famílias suíças, né? O contrato do canton, mas a promessa que o Sebastião Gautier levou para a Europa foi muito maior, né? Ele conseguiu, a princípio, embarcar, se eu não me engano, 2.010 pessoas, né? Mas nesse trajeto morreram muitos, né, por conta das doenças. A Europa, desinteria. Sim, a Europa ainda estava ainda no reflexo das guerras napoleônicas que destruíram a Europa. E perdeu-se muita gente por esse trajeto aí. Depois também teve, mas depois também teve o caso também daquela chamada, que não era espanhola, mas aquela gripe espanhola. Sim, teve uma pandemia em si, entre 840 e 850. Né? Isso já foi aqui no território já brasileiro, né? E ampliou-se, teve até que ampliar o cemitério da cidade, né? Que foi o cemitério, ainda não era o São João Batista, onde a gente conhece. Né? O cemitério era recém-criado, o cemitério próximo à casa número 1, que era do padre do vigário da vila, o Jacojuá. Né? O cemitério era praticamente no fundo do quintal da casa do padre. O padre ele teve muita dificuldade para construir a igreja dele, então, como ele precisava prestar essa assistência, né? Porque os funerais, os sepultamentos, era tudo a cargo da igreja. O pároco da vila ele tinha o poder, ele era praticamente um juiz que ele certificava o óbito, e tanto quanto o nascimento, quanto o casamento e o óbito. Isso tudo era registrado pela Igreja Católica. É mesmo, Poxa. O Brasil era um país confessional e devia essa obediência à Igreja Católica. E você, como é que o interesse, porque você tinha geral, mas por Nova Friburgo, já que muitas pessoas que são daqui têm interesse, saber mais especificamente também, e abrindo também o resto, como é que você via como é que nas fazendas os latifúndios, né, que tinha muito, assim, até quando, porque você sabe que depois que acabou a Lei Áurea ainda teve aqueles afros, coitados, que eram escravos de outra forma. Sim. Não eram escravos no sentido de ser escravo, mas eles eram criados, eles não sabiam, eram dependentes igual uma criança que não eram analfabetos, não tinha condição de... Exato. Então eles ficavam ali, não tinham moradia, o Estado, vamos falar o país, não ressarciu o povo. Sim. Como deveria fazer. Exatamente. O que acontece com o caso de Friburgo? Com a empreitada do Barão de Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto, ele simplesmente absorveu a fazenda do Morro Queimado, né? Quando fala Morro Queimado, as pessoas pensam assim, é uma fazenda pequena. Não, naqueles tempos, Morro Queimado, ele saía lá praticamente de Guapimirim até o Colégio Anchieta. Essa era a fazenda Morro Queimado, e as outras fazendas, fazenda de São José, que pegava aqui mais ou menos da serra
da Boa Vista até Conceição de Macabu. Puxa, isso aí deveria ter assim centenas e mais centenas sim. de hectares, ou melhor, de alqueires. Alqueires, né? São os limites assim que a gente, para calcular, hoje Friburgo, se eu não me engano, Friburgo são 935 quilômetros quadrados, né? Você imagina uma fazenda desse tamanho, 935 quilômetros quadrados. Essa era uma das fazendas, que Friburgo era muito maior. Com a criação de Cantagalo em 814, Cantagalo foi desmembrado de Santo Antônio de Sá, que era uma vila responsável pela essa região aqui, que era chamada de Sertão do Leste, e era enorme, era praticamente um quarto do estado do Rio de Janeiro, levando em conta que a província, né, do Rio de Janeiro, ela era do Rio Paraíba do Sul para cá. Aquela parte norte, acima do Rio Paraíba do Sul, pertencia ao Espírito Santo. Né? É mesmo? É. Então, e o Rio Paraíba do Sul que está falando é lá perto de Três Rios? Sim, perto de Três Rios, Cantagalo, né? Divide Cantagalo, Itaocara. Vem cá, o Três Rios fica perto de Cantagalo? Não, fica no leito do Paraíba do Sul. Mas entre Três Rios e Cantagalo... Se fosse uma linha reta... Naqueles tempos, né, vamos falar o Paraíba do Sul, que Três Rios fazia parte de Paraíba do Sul. Paraíba do Sul fazia limite com Cantagalo. Naqueles tempos, sim. Para você ver que... naqueles tempos que tinha latifúndio. Exato. Mas onde que nós vamos chegar nos latifúndios, nos grandes latifúndios. Né? Quando se desmembra Cantagalo de Santo Antônio de Sá, Cantagalo fazia limite com Paraíba do Sul, com Santo Antônio de Sá, com Magé, com Macaé e o norte... Espírito Santo. Meu Deus do céu, isso aí é maior do que alguns países da Europa. Exatamente, é um quarto do estado do Rio de Janeiro. E quando desmembra Friburgo, Friburgo absorve praticamente a metade desse território. Né? Friburgo tinha um território gigantesco, que pegava São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Sumidouro. Os limites entre Macaé e Friburgo eles foram alterados ao longo dos anos, porque o limite era a Pedra dos Frades, aquela parte do Gricélio, aquilo tudo, Sana, fazia parte de Friburgo. Casimiro de Abreu, aquele centro ali, aquilo para cima era Friburgo. Tanto é que o próprio Casimiro de Abreu, ele é friburguense, né? Eles tentam empurrar que ele foi batizado em Barra de São João, mas ele nasceu dentro do território de Friburgo. Né? É o caso também de Galdino do Vale. Hoje a região onde Galdino do Vale nasceu pertence a Trajano, mas naqueles tempos fazia parte de Friburgo. Você vê que é um território enorme. Né? Temos a família Lutembar, que hoje está em Sapucaia, naquela região, também é uma família descendente de suíços e alemães que foram para aquela região para criação de gado. Eles desenvolveram o gado naquela região, são grandes fazendas, são grandes latifúndios. Isso ao longo dos anos, isso foi desmembrado e hoje a gente ainda tem muitos territórios que são enormes. Né? Temos muitas fazendas ainda gigantescas, mesmo com esse contexto dessas divisões. É muito amplo, né? E eu fico a imaginar como é que deveria ser a vida, né, das pessoas naquela época, né? O deslocamento... O que aconteceu? Quando eu te falei do padre Jacojuá, ele teve diversas funções dentro da vila de Friburgo. Ele é o principal articulador da formação e manutenção da vila. O que ele tentava fazer? Ele tentava agregar as paróquias, né? Porque naqueles tempos o vigário ele tinha uma matriz para tomar conta e diversas freguesias que eram ligadas à Igreja Católica, que eram um pouco menor do que as vilas, e os curatos. Né? Todo curato era um padre que administrava. Era como se fosse um distrito de algum lugar. Uma vila, sim, ela tinha administração praticamente estatal. Né? A Câmara de Vereadores da vila, ela conseguia fazer as ligações entre essas freguesias e os curatos com a corte, com a administração central, que era no caso aí do Império, né? Que a gente, a partir de 822, com a independência sim, do Brasil, o Brasil independência ou morte. O Brasil se torna império e deixa de fazer parte de reino. Né? Que Friburgo teve essa dinâmica de Friburgo. Quando foi criado, a gente estava sob um reinado. E 2 anos depois da administração, nós passamos a um império. Né? Você vê que tudo
que criou, que manteve Friburgo, teve dificuldades. A gente vê até a atualidade aí, a gente vê um certo desentendimento que no final dá certo. Mas naqueles tempos era muito pior, né? Porque o padre, ele tinha que praticamente, ele tinha que se virar com tudo, né? A Câmara não tinha poder, quase que nenhum. Ficava submetida a interesses, né, dos latifundiários, vamos dizer assim, dos barões, porque os barões eles representavam muita riqueza, eles movimentavam muitos valores, e a Câmara ficava na vontade, assim, dizia assim, como é que eu poderia explicar isso? Na vontade dos barões. O que os barões queriam, os vereadores tinham que aprovar. Era aquela política da época da ditadura, né, do sim, senhor. Sim, exato. Porque quando veio o AI-5, né, ele tinha que ou obedecer pela inteligência ou pela dor. Exato. Sem entrar assim no mérito, assim, mas esta era a verdadeira realidade, né? Porque quem manda no mundo, por isso que eu particularmente nunca gostei muito de lugares assim de extrema esquerda, porque a realidade nua e crua ela é completamente diferente da teoria. Exato. Porque fica todo mundo na droga. Isso não quer dizer que também não seja radical. Por exemplo, se vai um capitalismo, mas ao mesmo tempo que capitalismo é um socialismo, como tem na Dinamarca, na Noruega, mas onde uma pessoa, o mais rico, ganha 7 vezes mais do que o mais pobre. Mas tem um detalhe muito importante que deveria ter nos países da América do Sul, que é o respeito aos impostos cobrados e que o brasileiro paga, e o sul-americano de uma maneira geral. Eles pagam e não têm direitos, na realidade, aquilo que ele paga. Então ele fica refém cada vez mais, e na extrema esquerda justamente aí, fica refém do Estado. E é horrível. E acaba com uma coisa muito interessante que eu acho no ser humano, que eu quero depois passar a bola para você, que é a autoestima. O ser humano sem autoestima, meu amigo, o QI hoje deveria ser coeficiente, mas na realidade é quem indica, e na realidade, se o cara não tiver uma motivação, é o caso do escravo. Ele vai querer suicidar, ele vai querer acabar com o tipo, porque com a motivação de trabalhar 16 horas por dia, o cara chega aos 50 anos e já está morto. Exato. Isso a gente quando fala no termo de sociologia, o que acontece? Eu observo muito. Sim. São 3 tendências, né? Eu já vou me declarando, não sou marxista, não sou durkheimiano, eu sou weberiano. O que Max Weber, o que ele prega? Você tem que fazer uma análise de um todo e centralizar a tua pesquisa em cima do indivíduo. Sim. Né? Por quê? Quando se fala em marxismo, que é a tendência que a gente vê nessas palavras, o que prega? É aquela luta eterna de classes, de classe operária. Empresário contra o proletariado. Isso é horrível, né? Quando a gente tem esse pensamento, se torna horrível. Por quê? Nós não podemos menosprezar o cara que tem o mérito de criar uma tecnologia, claro, de desenvolver uma indústria, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. O cara, se ele conseguiu superar aquilo ali, ele já é um vencedor. E a parte durkheimiana, que seria o capitalismo selvagem, a todo custo. Eu vejo isso aí como o mundo financeiro. O cara que faz pouco, mas ganha muito. Então, eu optei por quê? Eu optei para a parte weberiana, que é para a gente estudar um todo, para chegar a um denominador comum. É como na matemática, você tira o M em C, você pega lá e divide e multiplica. Essa visão dentro de Friburgo, eu queria um exemplo aqui, o Barão de Nova Friburgo. O cara era riquíssimo, ele conseguiu ser um dos mais ricos do Brasil e talvez até do mundo. É mesmo, né? Porque aqueles tempos ele era um negociante, ele era o dono da terra, ele conseguia articular para obter a terra, sabia documentar, era português, tinha acesso à corte. O que ele fazia? Ele ocupava, fazia os tratos que precisava da terra, documentais, junto à corte. Ele conseguia traficar
a mão de obra, né? Que nem todos os negros, quando falam da cor negra, nem todos os negros eram escravos. Tinha os capitães do mato. Eles não eram escravizados, tinham os barões negros, né? Isso tudo, isso volta para a África, porque a África tinha uns povos que eles lutavam entre si e caçavam. E caçavam os próprios afros. Sim, então isso a gente não pode ter uma generalização simplesmente da cor negra. Por quê? Tinha mão de obra degradada, tinha também os condenados, eles tinham que prestar serviço. Só que qual era a opção do mais, vamos dizer assim, fácil para eles pôr um preso para trabalhar? O cara ia assaltar e ia assassinar o barão. Ele ia roubar. Então os negros eles passaram a ser a mão de obra, os escravizados, por estarem longe da nação deles, não ter como retornar, eles foram submetidos a isso, né? E o que a gente pensa? Naqueles tempos era o que estava funcionando, né? Aí, a citação a gente falou do padre, ele era totalmente contra. Tanto é que o projeto, uma das bandeiras dele dentro da vila, era tentar adquirir alguns negros escravos, principalmente as mulheres, né, porque já existia um princípio da lei do ventre livre, porque se ela fosse liberta, o filho já nascia livre, já nascia um cidadão livre. Tem a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, e depois a lei... Primeiro foi o sexagenário, depois a lei do ventre livre, e depois a Lei Áurea, 3 de maio de 88. Isso tudo está inserido dentro da história de Friburgo, para ver como que é importante a gente estudar essa história. Porque a proximidade de Friburgo com a capital, com o Rio de Janeiro, que passou a ser a capital do Império, do Reino e depois do Império, e de um período república, essa proximidade ela foi muito importante na história do Brasil, porque aqui era um laboratório de experiência. Friburgo é a primeira colônia não portuguesa, né, de europeus não portugueses, porque até então só era permitido portugueses e espanhóis, que eram os jesuítas, né, que em maior parte, alguns italianos, que não existia Itália, mas eram romanos daquela região. Né, lá em Pernambuco tinha os holandeses? Sim, né? Os holandeses eles eram sócios dos portugueses, eles não foram invasores. A princípio eram sócios. Isso tudo dentro do mercantilismo, a gente entra, quando você aprofunda no estudo, você vê que eles não invadiram. Simplesmente por conta da guerra que a Espanha criou entre a Prússia e a Áustria, gerou essa separação dos holandeses dos portugueses, que é o período até que o Dom Sebastião falece. A Península Ibérica passa a ser a Espanha e Portugal passa a ser administrada por um único rei. É onde que rompe o tratado entre o Portugal e os holandeses e eles se tornam invasores, a princípio dentro da legalidade, por conta do rei da Espanha declarar que eles são invasores. Mas eles eram sócios dos portugueses. E teve muitos empreendimentos que eles realizaram em Pernambuco. Aquele palácio lá de Pernambuco que foi construído, a frente dele, a parte frontal dele, as primeiras torres e o primeiro hall do palácio se chama Friburgo. Você vê que a relação, tudo que a gente fala, a gente leva o nome Friburgo. A administração austríaca dos Habsburgo, eles surgiram em Friburgo, da Suíça, né? Nós temos a parte de Friburgo na França, que passou a ser uma comuna, que existe tipo uma cidadela, é simplesmente uma capela, mas ela é mantida por quê? Porque ela tem história, ela tem aquilo ali, ela gerou uma história que faz parte do país. A gente deveria valorizar muito a nossa história. Quando a gente começa a aprender, é onde que a gente vê os erros que nós estamos cometendo, né? Questão até da sociologia, né? A gente vê que o Brasil devia de aprofundar e dar méritos, usar da meritocracia para poder desenvolver. A gente ter a nossa tecnologia, ter a nossa própria... Que o brasileiro tem talento. Muito. Friburgo, a gente tinha aqui, nós temos o Instituto Politécnico, a gente tinha metal mecânica, tinha as indústrias, né, falando um pouco agora do século XX. E tudo por água abaixo, né? Sim, nós perdemos essa característica. Friburgo, durante muitos anos, ficou à mercê. Por quê?
por conta de não valorizar a história da cidade. Da gente ver que isso daqui, as populações que vieram para cá, eles vieram para industrializar o Brasil. As pessoas não sabem. O tratado que foi feito não foi feito para clarear a população. Isso daí é pejorativo. Não foi simplesmente, vamos trazer o povo branco para cá porque tem muitos negros. Friburgo tinha, assim, no período já tinha 4 mil moradores, portugueses, espanhóis e uma massa, uma grande massa de negros, vindo de Angola, vindo de Guiné, de Moçambique, né? Isso tudo, esse povo todo contribuiu na construção, contribuiu na cultura, mas cadê nossa cultura? Para onde foi nossa cultura? Cadê nossos índios? Isso tudo se perdeu por quê? Porque ficou limitado, isso ficou preso no passado. A gente precisa botar esse passado de Friburgo para fora e expor isso para a população. Eu gostaria muito que as escolas deixassem esses negocinhos do hinozinho de Friburgo, que é importante, é legal, é bonito, mas mostrar mais a história, como formou essa cidade. Aqui nós temos povos dos países mais inteligentes do mundo. Nós temos japoneses, nós temos austríacos, nós temos alemães, nós temos italianos, nós temos portugueses, franceses que vieram para cá, que não são citados nas colônias, mas vieram muitos franceses nessa remessa que se dizem suíços, né? Tem muitos povos, espanhóis. Mesmo porque na Europa são países pequenos, né? Sim. Tirando a antiga União Soviética, agora a Rússia, que é imensa, sim. Mas são países pequenos, de uma maneira geral. A Espanha é um pouco maior, mas também muito pequeno, né? Menor do que... Nem sei se é o tamanho de Minas Gerais, a Espanha, mas de qualquer maneira é um país... são países muito pequenos. Exato. Então, e tem tecnologia, né? E o Japão, ele tem muitas técnicas desde o yoga, tai chi chuan, o qigong, o Kumon para ensino, que você eles aproveitam o sistema, alimentam o cérebro. Sim, eles têm muitas técnicas. Muitas técnicas que ajudam. Porque o ser humano, às vezes, olha, você der uma alavanca, um ponto de apoio que moverá o mundo. O ser humano, ele motivado, alimentando-se bem, por que pareça, até gordura mesmo é muito bom. A gordura insaturada para o cérebro, como óleo de coco, para fluir melhor a mente, ficar de cabeça para baixo, para o sangue arterial ir para o cérebro. Sim. Então tem muitas coisas que ajudam. E eles têm, o povo oriental, eles têm esses conhecimentos. Aqui é mais para o consumo, né? Lá o cara tem uma vida muito assim, sacrificada. Aqui em Friburgo, nós temos representações de todos os continentes, né? Desde do Extremo Oriente, que é o Japão, a Portugal, né? A África. Temos talvez por conta, eu diria, a parte libanesa, que é do Oriente Médio, nós temos Friburgo. Friburgo tem esses povos. O que falta para Friburgo? Falta conhecer, vamos nos aprofundar, vamos saber o que esses povos têm de bom e difundir essa cultura. Essas coisas, né, do Japão, essas técnicas japonesas, isso daí seria ótimo. Friburgo precisa disso, de coisas diferentes, de vanguarda, né, que a gente tem que expor, aparecer com isso para quê? Para poder desenvolver a mente, desenvolver o corpo, desenvolver todos os potenciais que a gente possa até atrair, como é uma cidade turística, a gente pode atrair esse tipo de turista. Sim. Né? O Rio de Janeiro já não tem mais espaço para isso. O Rio é muito diverso também, não é diferente de Friburgo, mas o Rio já virou metrópole, o Rio já passou da medida. Né? E o Rio, e até São Paulo, tem até pessoas que, dependendo que chamam até de megalópole. Sim. Porque é uma grande metrópole que você fica parado no trânsito, um calor danado, uma vida caríssima, principalmente que eu estou falando que eu fui nascido e criado no Leme, Copacabana ali, uma vida caríssima, uma qualidade de vida, quem viveu ali nos anos 40, 50, vira um Rio de Janeiro romântico e tudo. Hoje, salva-se quem puder. Exato. O cara pode morrer ali qualquer hora. Às vezes é porque tem muita gente. É tipo corredor polonês.
Você está ali, você não vê, mas de repente você vê 3, 4, aí pega, carrega, dá um tiro num, mata o outro, aleja. Exato. Mas isso daí já é consequência, né? Eu diria da falta de planejamento. Né? Que eu acompanhei a construção daqueles elevados, aí depois tiraram. Primeiro cercaram, taparam as visões, né, da praia, e hoje tentaram amenizar. Friburgo ainda dá tempo, ainda tem tempo da gente organizar e usar esses meios, esses métodos, essa cultura de povos para fazer uma cidade melhor e mais fácil. Friburgo ainda está no nível que a gente consegue respirar. Hoje a parte territorial, a nossa aqui, ela é muito arborizada ainda. Né? A ocupação territorial de Friburgo em termos assim, de destruição ambiental ainda está pequena, mas nós já estamos sentindo os efeitos climáticos do externo, do exterior. Né? A gente passou aí por consequências aí horríveis, né, absurdas, que não é simplesmente essa consequência não é nossa. Eu estava acompanhando algumas coisas da COP30, que eu faço parte de uns grupos internacionais aí de sustentabilidade, inovação, tecnologia, e a gente estava justamente questionando e debatendo sobre isso, sobre o porquê todos têm que ter um papel, todos têm que contribuir. Porque se a gente não fizer isso, um vulcão, se ele for provocado, entrar em erupção no Havaí, isso vai afetar a gente, vai afetar o mundo inteiro. O que a gente pensa? A temperatura do Oceano Pacífico, né? Que é quando a gente começa a conversar nos é o maior oceano do mundo. Sim, se aumenta 1 grau, é catastrófico. Né? É catastrófico, é de tsunami, são várias, isso afeta o mundo inteiro. Então vamos voltar, vamos estudar a história de Friburgo, vamos ver o que esses povos podem acrescentar, entrar em debate, divulgar nas escolas, né, a cultura. Por quê? Porque a gente aqui nós temos o exemplo para o Rio de Janeiro e para o mundo. Um exemplo, eu diria, para a capital, para o estado e para o mundo. E desenvolver o Instituto Politécnico para aproveitar isso, aproveitar esse conhecimento. Nós já tivemos muitos bons profissionais que deixaram Friburgo, meu amigo está no Canadá, engenheiro de comunicações excelente, Leonardo Beltrão, foi para o Canadá. Por quê? Porque aqui não se valoriza a tecnologia, não se dá um passo, né, para a gente poder desenvolver coisas novas, coisas interessantes, sustentáveis, que a gente possa implementar, ver um todo para chegar depois num indivíduo, né? O que o indivíduo pode contribuir que vai beneficiar aquele todo. 700 bilhões de moradores no mundo, né? É verdade. E tem quantos moradores mesmo no mundo? 700 bilhões. Tá falando com os animais, todos? Não. Só a Índia são 2 bilhões. Sim, a China também tem 1 bilhão e 700 milhões. Eu chutei na trave. Só a China, só o BRICS no geral, já são, se somando aí Brasil e os demais aí componentes e os agregados, já são 5 bilhões de moradores. Eu estava calculando, meu amigo, assim, o mundo, porque tá uns 20 bilhões, assim, tem mais do que... Não, são 7 bilhões. Tinha até tem um sitezinho que... são 7 bilhões? Bilhões de moradores. Eu falei no máximo 20. Não. Não, realmente. Eu até tinha lido sobre que tinham no máximo 10 bilhões. Cada um fala, mas dentro daquele contexto. Eu falei 20 porque eu tinha entendido que você tinha colocado mais. Eu falei, pô, então tá batendo porque a China antigamente era mais populosa do que a Índia. A China perdeu para a Índia. A Índia hoje já passou dos 2 bilhões. Né? Porque a China, ela tem 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, mais ou menos. Isso. São 9 milhões a China. 9 milhões é a China. A China são 9 milhões. E a Índia, que é por exemplo, é Rússia, antigamente a União Soviética. Sim. Vinha Canadá, China. Não, Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil, tudo na base de 8 milhões. 8 milhões e 500 quadrados. O Brasil é o menorzinho, né? Dos quinto. Aí sexto vinha a Austrália, sétimo vinha a Índia, oitavo a Argentina. Exato.
Então, você vê como que né, o mundo... E a gente vê que tem espaço, mas a gente não pode... temos que equacionar. Nós não podemos ocupar todo o território com casas. Nós temos que ter a parte para agricultura, a parte para manutenção das águas, a nossa parte do ambiente, para contribuição do equilíbrio de temperatura, do equilíbrio, o equilíbrio ambiental, ele é fundamental em tudo. E tem também uma coisa que está acontecendo aqui muito no Brasil, que está afetando de uma forma e tudo, é o desmatamento, né? Que inclusive prejudica vários fatores, o problema da pecuária e tudo, o clima, esse desequilíbrio. Porque o Brasil tem até fuso horário, tem 3 fusos horários. Sim, o Brasil é enorme, né? A gente tem até mais. Temos até a ilha de Martim Vaz e as nossas micro-ilhas lá que fazem... praticamente estão muito embrenhadas dentro do Oceano Atlântico. Essas ilhas ficam onde? Fica no Espírito Santo e Pernambuco, nossas extremidades de ilhas. Nós temos Fernando Noronha? Fernando Noronha ainda está perto da ilha de São Pedro e São João, que fica praticamente quase no meio do Oceano Atlântico e pertence ao nosso território. E temos ainda uma ilha, ela está submersa, que é a ilha eles deram até um nome, né? Que ela fica no litoral, entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná e Santa Catarina. Tá até um estudo aí para incorporar isso aí às nossas milhas náuticas. Mas, como a gente fala de ambiente, o que acontece? A questão de Friburgo, questão de eucaliptos, a gente tem que priorizar a mata nativa. Eu estou vendo muito reflorestamento com base em eucalipto. O eucalipto é uma árvore que ela é exótica, ela é de origem da Oceania, não é nossa, só que o eucalipto ele se adaptou tão bem à nossa região. Ao clima? Ao clima e à água, né? Porque ele praticamente, o eucalipto ele vive onde tem muita água, ele vive bem. Isso o que ele faz? Ele drena o solo e destrói as outras plantas nativas, né? E depois aquilo ali para reflorestar, para retirar o eucalipto e ser reflorestado, aquilo vai demorar talvez 200 anos, né? A gente talvez vai passar aí, nossos ossos vão virar pó e o eucalipto ainda vai estar ainda destruindo a nossa região. Então são coisas que a gente tem que ter essa consciência. É uma madeira para comércio? Sim. Então vamos usar aonde que já está degradado para ter essa madeira. Vamos tentar ver dentro da agronomia para usar onde já está degradado. Não vamos degradar a nossa nativa em troca de uma mata exótica. É muito bacana mesmo essa linha de raciocínio e lógica, porque realmente e o eucalipto vamos chamar assim, ele tem um odor muito bom, que ele é bom para expectorar, você põe na sauna. Sim, não, mas é um outro tipo. Esse daí já é outro, são diversas árvores, né? Esse para fim comercial, eu até esqueci o nome que ele tem. Ele é uma madeira que ele não fornece essa essência. Ele simplesmente ele tem assim uma estabilidade no crescimento, ele se torna uma madeira mais reta, né? Ele não é curvo igual as demais, que não impede um processamento, uma industrialização no caso do cerne dele ali, que não serve para outra coisa a não ser para tirar tábuas, né? Estacas, escoras, desenvolver a parte, e não é tão bom, porque ele racha, né? Quando ele perde o teor líquido dele, ele trinca, racha, ele não é bom. Igual as outras madeiras nobres que a gente já conhece aí, que é o angelim, tem outra também que eu não vou recordar o nome aqui, mas já passaram o jequitibá, o jatobá, né? Eles pararam de explorar, por quê? Porque simplesmente destruíram, desmataram tudo. Hoje essas árvores elas levavam 300 a 400 anos para poder chegar a um nível, né, assim, de corte. E eu espero com essa COP30 aí, o Brasil ter projetos que troquem essa cultura da exploração
desses tipos de árvore, para o outro, uma cultura que agrida menos o meio ambiente e seja sustentável. Né? E Friburgo não pode ficar aquém disso. Eu acho muito bacana, até vamos chamar assim, do ciclo do carbono, né? Ciclo, isso. Que eu acho fantástico, né? Porque, entendeu? Eu acho fantástico mesmo. E a natureza parece que foi muito bem feita. O ser humano é que destruiu muita coisa, né? Por ganância, por tudo. Mas seria nada melhor também do que a pessoa ver como é que era imaginando assim, né? Como é que era o passado. O passado, desde a época das senzalas, aquelas mulheres que tinham mulheres que tinham que fazer criança para poder tornar escravo, né? Olha, a história ela é muito extensa. E cada tema a gente leva a outro tema. Isso que é bom, isso que é interessante e é dinâmico. Mas tinha as amas de leite. As amas de leite. Isso aí que eu estava falando. As amas de leite. Elas, às vezes, o senhor, né, o fazendeiro, ele obrigava as escravizadas a engravidarem. Né, eles arrumavam um jeito ali de obrigar e era uma coisa horrível, era um estupro. Né? Um estupro. Para poder gerar um novo filho, que era uma mão de obra, e fornecer leite pro branco, né? Diria ali pro filho do fazendeiro. Né? Até o Dom Pedro II, que é muito interessante, ele foi amamentado por mulheres, por mulheres friburguenses. Por quê? Porque a imperatriz ela teve problemas lá, porque o leite diria assim, das negras, né, eram muito mais grosso por conta da alimentação, do serviço braçal que elas executavam. Então os outros filhos anteriores não se adaptaram bem. Era um leite que era não diria mais forte, porque o leite humano ele é de acordo com a alimentação. E é o maior alimento que tem, exato, né? Porque se as brancas forem bem alimentadas, terão as mesmas consistências, né? E aqueles tempos, o que acontecia? A gente hoje vê que o pessoal fala alimentação forte, né? Que é a carne, seria o aipim, o inhame, as coisas cozidas brutas, né? Sem muito. Puro sangue. Isso, realmente é mais forte. A coisa integral ela é muito mais forte do que a coisa refinada. E o branco naqueles tempos estava se alimentando de coisas refinadas, não tinha gordura, então o leite, provavelmente o leite da imperatriz não era igual de uma ama de leite. Mas o que foi feito? Foi requisitado amas de leite branca de Friburgo para amamentar Dom Pedro. Eu tenho até alguns documentos, eu tenho até o nome de algumas que foram solicitadas e umas foram excluídas e outras realmente amamentaram Dom Pedro II. Muito bacana a história. Meu amigo Batista, estamos terminando o horário aqui, tudo mais. Eu gostei muito da sua entrevista, do seu posicionamento de esclarecimento, que eu achei muito interessante e muito objetivo, né? Porque é importante também aquele enfoque elucidativo, explícito e objetivo, porque naturalmente, e outra coisa, e sabe começar ir ao topo e dar o ponto final, que isso é coisa muito importante também, para não ser prolixo. Obrigado, Fernando. Te lembra um pouco o jeito de falar, lembra muito o intelecto, assim, o Ciro Gomes. Rapaz, a gente tem até um certo grau de parentesco, mas é bem distante. Tá? Olha, meu Deus do céu, eu estou te falando que você tem um jeito, assim, intelecto, assim, tudo. O bisavô do Ciro, rapaz, eu acho que ele foi primo do meu bisavô. O Ciro é paulista de Pindamonhangaba, ele não é cearense, tá? Ele é paulista. E uma vez que a gente teve um contato, foi até, não lembro se foi a Sidneia, a irmã dele, que falou: Ciro, esse cara aqui também é Gomes. Aí foi no Rio de Janeiro. Aí ele falou assim, então, ele falou assim, aí ele falou: meu bisavô trabalhou na usina de cana, né, não sei se foi,
Eu não lembro bem se foi Carapebus ou se foi na usina de Campos, que é Guarulhos, mas foi numa dessas usinas aí. Aí eu falei, o meu avô era mascate no trem que fazia do Rio a Guarapari. Vovô anotava os pedidos, né? No caso, o pai do meu pai. Ele anotava os pedidos de açúcar, de álcool, e ia passando. E quando chegava na usina, ia carregando os vagões do trem, e vovô ia administrando aquilo ali. Vovô passou quase que 58 anos trabalhando nessa função, nessa atividade. Até eu sorri. Mas, gente, é muita coisa, 58 anos. Sim. Poxa vida. Vovô já passou dos 100, graças a Deus, né? Vovô tem história também. Pô, imagino como é que deve ter sido aquela época, né? Eu espero que ele assista, né? Porque a TV Real, ela atinge a região de Macaé. Eu vou até passar para ele assistir. Vovô já passou de 100 e daqui a pouco o vovô vai, provavelmente, Deus permitindo, o vovô passa de 111 anos. Está com que idade agora? 110. Documentalmente, o vovô está com 110. Porque aí vem também, até quando me tocou, o problema justamente quando os africanos terem, além da genética e tudo, tem também eles serem oriundos de um lugar que ficava na mata, eles comiam muita fibra. Não, o vovô é do Rio de Janeiro. Mas eu digo assim... O tempo ele vivia ele muito... Ele é sábio, é um homem culto, sim. Porque se o neto, pelo que eu estou vendo aí, porque o maior investimento que um pai, um avô pode fazer para o filho ou para o neto, na minha opinião, é claro que num país capitalista selvagem, o dinheiro se faz necessário, mas os fatores de produção têm a ver com tecnologia, que você falou, tecnologia, mão de obra, e tem mais outra coisa que me esqueci agora. São 3 fatores preponderantes. E o dinheiro. Financiamento. Porque sem dinheiro também... Então, meu amigo, foi muito bacana e você tem um raciocínio muito parecido assim do que me fez ver assim, além de alguma coisa do Ciro Gomes. E lembra o olhar puxado assim e tudo. E o Ciro é um cara muito assim objetivo e também não tem aquela personalidade de engolir sapo. Não, ele é franco. Mas assim, por que pareça, ele também tem um lado também, assim, simpático. Ele não é um homem antipático. O Ciro é muito inteligente, é uma pessoa muito competente. Incompetente. Porque às vezes o cara é inteligente, mas não tem competência, por causa de falta de estudo. Ele teve uma excelente administração no governo do Ceará. E a gente... Ele, o Gerissá também. Sim, eles tiveram muito êxito, porque ele pegou o Ceará numa condição muito ruim. Né, e entregou o Estado em outro... Hoje o turismo no Ceará está uma coisa de louco. Parabéns para ele. E outra coisa, o cara realmente dispensa comentários. Sim. Amigão, Fernando, foi um grande prazer estar aqui. A satisfação é toda minha. E quero agradecer e quero que o povo assista e observe cada detalhe da fala dele, que realmente é um homem ilustrado, conhecedor da causa ambiental, desde a história do tempo da regência, ou até antes. O Reinaldo, o tempo de Reinaldo, né? Porque minha especialidade é justamente a expansão mercantilista, né? Desde os descobrimentos, do princípio da navegação até o descobrimento. Na qual a Inglaterra detinha o monopólio do ato da navegação e foi a Inglaterra um dos precursores a acabar com a escravidão. Sim, a Inglaterra teve influência nisso sim. Porque ela detinha o monopólio para vender para todos os lugares, então não havia interesse em ter escravidão. E também os jesuítas, sim, e mais ainda também as ideias iluministas, de Voltaire, Robespierre. A Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Eu não, assim, se eu focasse mais, assim, eu era bom no estudo, mas só que não era um historiador. Mas é um bom repórter, Fernando. A gente vai pensar. Formidável, ficando fiado, ficando freguês. Falou, Fernando. É isso aí, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Espero te ver mais vezes. E você tem uma simpatia igualzinho ao Ciro. Eu lhe agradeço. O Ciro é bravo na hora de tudo, é igual o mito. Na hora certa, né? Mas tirou aquela hora, é um gênio. Muito obrigado.